Vamos para o vídeo de hoje, então. Algumas vivências purificadoras essa semana. São experiências que eu passei, que eu vivenciei, que Deus me permitiu, e eu quero compartilhar com vocês, algumas apenas. Antes disso, vamos um breve resuminho do vídeo passado. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na saída do Egito. Além disso, também foi responsável em reorganizar o povo política e espiritualmente. Ele deixou escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus teve de dizer a ele: escreva estas palavras. Mais detalhes dessa reflexão está no Facebook da IECB de São João, com o número 156, ou nesse mesmo canal do YouTube MD Caminhando. Nessa semana tive umas experiências no relacionamento purificador com o Senhor, onde Deus me oportunizou momentos em que tive de confiar nele de uma forma diferenciada do dia a dia. Do dia a dia, quando não acontece nada extraordinário. Então, nessas experiências que Deus me fez passar agora, foi diferente, foi algo bem diferente, foi bem interessante. Ele utilizou seus servos para agir em mim, sim, servos dele. Tive momentos de pânico, coragem, medo, um misto de emoções. Pensei até em desistir daquela situação por pelo menos umas 3 vezes, se não mais. Até pensei em abandonar o procedimento. Alguns podem pensar que estou exagerando, mas estou compartilhando o que eu vivenciei, a minha experiência, sem floreios nem rodeios. Não quero acrescentar, eu acho que até nem vou falar da gravidade 100% como foi, porque eu sei como aquilo mexeu comigo naquela tarde. Um dos textos que me veio naquela vivência, porque no decorrer da vivência, uma das formas de eu vencer a dificuldade foi me lembrar de textos bíblicos e de situações que ocorreram no decorrer da narração bíblica, da narrativa bíblica. E um dos textos, veja só: neste momento entrego todas essas terras ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uau! Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Jeremias 27:6 foi um dos textos que me veio naquela situação. E interessante que Nabucodonosor foi o rei mais tirano, mais violento, sanguinário que a Babilônia já teve. Mas como assim Deus chamou ele de seu servo? Mas é exatamente isso que a Bíblia nos traz. Acontece que o povo de Israel estava caminhando em rebeldia contra o Senhor. Estavam com os ouvidos trancados e o coração duro para tudo que Deus falava a eles, através dos profetas tementes a Deus. Os que alertavam para uma necessidade de mudança de rumo, de direção e de inclinação de vida. Os profetas alertavam, mas o povo não queria saber. Apesar de que haviam muitos profetas que bajulavam e diziam que aquilo que Deus estava descrevendo não iria acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu sim. No meu caso, eu estava precisando aprender a confiar, ou reaprender, ou confiar um pouco mais no Senhor e nas pessoas que Ele utiliza para cumprir a vontade dEle. Veja, Deus cumpre a sua vontade. Os seus desígnios são cumpridos através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Não pensar que sempre tenho de estar no controle e ter ciência de tudo o que está acontecendo. Deus é soberano e está no controle, e vai utilizar as pessoas e situações que Ele desejar, quando e como desejar. Deus está no controle do universo. Lembram
Temos vídeos passados já falando sobre isso. Tive mais de uma lição nessa semana a respeito disso. Para mim, então, foi por aí. Outro texto que me veio naquela vivência, naquela experiência que passei, é de que Deus capacita as pessoas para as mais diferentes funções, como fez com os artesãos Bezalel e Aholiabe, que edificaram a tenda de encontro e os seus utensílios. Veja o texto bíblico. O Eterno os selecionou e os encheu com o Espírito de Deus. Os encheu com o Espírito de Deus, com habilidade e conhecimento, para fazer todo tipo de boa obra. Também fez com que se tornassem instrutores e podiam projetar e fazer qualquer coisa para os trabalhos manuais. Projetar e fazer qualquer coisa para os trabalhos manuais. Êxodo 35, de 30 até o 36, versículo 3, na tradução A Mensagem, está esses recortes que eu tirei. Deus os capacitou. Vemos esse mesmo Deus capacitando pessoas atualmente em várias profissões diferentes. Ele não age só no espaço da igreja. Seria fora da lógica achar que Deus só age lá dentro do templo. Não. Até porque o seu campo de atuação é o universo todo. Não só o mundo visível, o universo todo é o campo de atuação do Senhor. Nenhum local fica de fora da influência de Deus. Vemos isso também no Salmo 139. Desde as pessoas que varrem a rua, as que ajuntam o nosso lixo em caminhões e dão o destino correto, as pessoas que organizam as suas casas, faxinam, lavam e passam roupas, cozinham, cuidam de crianças, os professores, doutores, enfermeiros, pessoas que trabalham em funções administrativas na prefeitura, em outros órgãos públicos, prefeitos, vereadores, pessoas que são motoristas de carro, de ônibus, de caminhão, agricultores, policiais, agentes de saúde, conselheiros tutelares, vendedores em lojas, as mais diferentes profissões. Essas também, de alguma forma, estão a serviço do Senhor. Enfim, em toda e qualquer profissão, podemos ter uma função onde Deus nos utiliza para servirmos a Ele, servindo ao próximo. Quer estejamos conscientes ou não, inclusive. Nem todos têm essa consciência. Algumas pessoas só trabalham pelo dinheiro, pelo resultado. Mas cada função, cada trabalho é uma missão, onde eu posso estar dando um pouco de mim em gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito a mim e ainda receber algo em troca no final do mês. Assim também foi com Nabucodonosor. E aqueles que temem ao Senhor e caminham com Ele, esses têm mais razão ainda de fazerem o melhor em cada momento. Nabucodonosor não sabia que ele era o servo do Senhor. Tem muitas pessoas que andam aí distantes de Deus, mas mesmo assim Deus os utiliza em sua obra. Deus é soberano. Não podemos desempenhar nosso trabalho de forma desleixada ou relaxadamente. Afinal, servimos ao Senhor. Aqui eu estou falando para aqueles que conhecem o Senhor, que andam em relacionamento com Ele, que são servos dEle. Essas pessoas precisam sempre fazer o seu melhor em tudo que procederem, em tudo que fizerem. Também me lembrei, naquelas vivências, do trabalho na igreja, onde servimos ao Senhor com dons específicos e devemos o fazer com amor, dedicação e determinação, em gratidão ao Senhor. Não podemos fazer de qualquer jeito ou quando der. Não, pois glorificar a Deus indica um certo peso. Precisamos nos empenhar em servir a Deus, servindo o próximo em gratidão e louvor a Ele.
Então, glorificar a Deus exige algo sim de mim. Eu não posso trabalhar nas coisas que envolvem o reino de Deus, na igreja, por exemplo, só quando eu estou de boa, só quando estou descansado. Não. E o compromisso? Onde está o meu compromisso com o Senhor, o dono de tudo, aquele que tem nos beneficiado, aquele que tem nos dado a vida? Qual é o meu compromisso com ele, afinal? Quem iria a um dentista que não tem informação adequada? Você iria? Você abriria sua boca para qualquer um mexer nela? Às vezes, na necessidade, a gente ainda se submete, mas se temos escolha, não. E se tivesse de se submeter a uma cirurgia na sua boca, você faria se não confiasse nos cirurgiões? Pois é bem aí que começou a minha história. Pois foi exatamente isso que tive de me submeter a um procedimento odontológico. Já havia extraído 2 dentes tempos atrás, por falha, por falta de cuidado, falta de higiene, deu infiltração, perdi 2 dentes. Um do ladinho do outro, nesse meu lado esquerdo. Isso é normal para muitos. Quem é a pessoa que nunca perdeu um dente? Beleza? Sim, é normal. Meu complicador é o fato de eu ter uma válvula metálica no coração, a válvula mitral, e por ser metálica ela tem alguns pré-requisitos, alguns cuidados. Por exemplo, se um vírus estiver passando na minha corrente sanguínea e chegar até a válvula, pode trancar a válvula. Um vírus, uma bactéria, é microscópio, mas pode acontecer. Trancou a válvula, parou o funcionamento do coração do Augusto e foi antes do tempo, de repente. Para evitar isso, tenho de tomar anticoagulante todos os dias. É um remedinho pequenininho, mas é forte aquele negócio. Não o seu gosto, mas o seu efeito, como ele age. Meu sangue, então, não coagula rápido como as demais pessoas. E, portanto, para essa cirurgia tive de abrir uma janela, um espaço de tempo, 6 dias, sem tomar o remédio. Nessa janela, o índice desse remédio vai baixando, até ficar no patamar normal de coagulação de todas as pessoas que não tomam esse anticoagulante. Por quê? O meu cardiologista sempre diz, se você fizer uma cirurgia e sem tirar o anticoagulante, vai dar hemorragia. Se é na perna, tu bota uma mão ali, fica pressionando. Se tu corta o dedo, você fica pressionando ali, ele vai parar de sangrar. Mas e no dente? Como é que você faz na boca? Por isso que tem que parar de tomar o anticoagulante numa janela de tempo. E nessa janela de tempo pode complicar, com uma bactéria, um vírus, alguma coisa assim. Mas os dentistas foram bem sábios. Deus deu essa sabedoria a eles. E eles me deram uma medicação para me tomar por 10 dias já antes do procedimento. E isso garantiu que naquele dia que eu fiz o procedimento, estaria imune à maioria das bactérias, vírus, alguma possibilidade assim. Então, fiz o exame na parte da manhã, o TAP, para ver o índice do meu RNI, que é o índice da coagulação, e deu legal, deu positivo. Então na parte da tarde, na segunda tarde, me submeti à cirurgia. Tive toda essa experiência que mencionei acima, nessa cirurgia. O problema é que a sensação de sangue indo para o fundo da garganta, aquilo me incomodava. Os cirurgiões trabalhando, eu tendo de me submeter, não tinha o controle da situação. E as emoções foram pipocando, foram subindo. Botaram uma cobertinha nas minhas pernas, aquilo me deu um calorão, já me deu um desespero. Foi incrível essa situação. Agora eu tenho que dar risada. Eu não tinha o controle da situação. E as emoções foram aparecendo. Eu não chamei elas, mas elas foram aparecendo. E nesse meio tempo, então, pude conversar com o Pai, com Deus, sobre todos esses pontos que já mencionei acima.
Essa foi a experiência que eu tive. E sangramento para cá, sangramento para lá, e dor aqui, e dor ali. Não era uma dor, mas era uma sensação, e aquele sangue, aquela água querendo baixar na garganta. Às vezes eu engolia, às vezes eu cuspia fora. Eles têm que ter muita paciência com o Augusto. Foi uma experiência muito forte para mim. Fazia tempo que não passava por isso. Percebi que Deus estava no controle de tudo, através de 2 dentistas e uma auxiliar. Eram 3 pessoas que sabiam o que estavam fazendo, cada um com sua tarefa. E fizeram um excelente trabalho em equipe. Louvo a Deus pela vida deles. Me trataram muito bem. O procedimento durou mais ou menos 3h30. E deixaram preparado o local para no futuro implantar 2 dentes. Tiveram de fazer preenchimento ósseo. Estou cuidando da minha saúde enquanto estou mais novo. Não quero chegar na velhice estropiado, como alguns dizem, né? Eu sei que eu vou ficar velho, estou ficando velho, eu tenho ciência disso. Agora eu posso chegar na velhice com saúde, e tratar dos dentes é interessante. Tenho procurado estar mais sensível às diversas maneiras de Deus falar, se comunicar comigo. E nessa semana ele me fez passar por essas experiências, esse relacionamento purificador. E olha que eu tenho falado sobre isso dias atrás. Percebi que tenho de ser mais assertivo com a caminhada de discipulado. Tenho de estar mais presente e ao mesmo tempo estimular que as pessoas busquem aprofundar seu relacionamento com o Pai. Relacionamento. E se qualificar para o servirem. Primeiro eu busco ao Senhor para mim. Mas aí uma vez que eu já estou caminhando com o Senhor, eu vou servir a Ele. E aí eu preciso buscar a qualificação. Desafiando os discípulos a serem novos discipuladores. Nunca vamos saber de tudo. Sempre vamos precisar de pessoas para auxiliar-nos. Pois aquilo que eu não sei, outro pode saber e me ajudar, me auxiliar. Os dentistas trabalharam em 2, mas a assistente trabalharam em 3. Né? Para uma boquinha como a minha. Imagina. Não posso me acomodar, simplesmente me contentar com quem sou hoje. Se tem espaço para crescer e ser mais maduro espiritual e emocionalmente, bem como em minha função que eu exerço, então vou amadurecer. Eu quero crescer, eu não quero ficar estacionado como era 20, 15, 5, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu quero mudança. Eu quero que Deus vá me transformando, que Deus vá me moldando, vá me curando e que eu tenha mais força para próximas experiências. Eu quero isso, eu busco isso. Lembram que o reino de Deus é como o homem que plantou uma semente em seu jardim e esta cresceu e se formou uma grande árvore? Vídeo 151 fala os detalhes. Ou o pouquinho de fermento que se usa para fazer crescer uma massa toda de pão? Vídeo 152. O 153 vai falar também um pouco sobre esses 2 assuntos. Nessa experiência em que estive deitado na cadeira, do dentista, percebi que precisava trabalhar em parceria com eles. Além de eu estar bem fisicamente, estar com o resultado dos exames adequado ao que eles esperavam, eu deveria abrir a boca, permitir que eles atuassem nela, cuidava das emoções e o restante era com eles. Dependia totalmente deles. E como já mencionei, teve momentos em que pensei em desistir. Mas tudo passou. Aleluia, glória a Deus. Assim é a nossa caminhada no reino de Deus. Ele nos ama, nos cura e nos prepara para a sua obra. É uma parceria. Ele age em nós, nos transforma, nos cura, depois, através de nós, age na vida de outras e outras e outras pessoas. Assim como a árvore não escolhe quem vai usufruir de seus frutos, galhos ou sombra. É para quem se interessa de ir até ela. A salvação é para todos que aceitam a Cristo. Quem não aceita Cristo não terá salvação. Isso faz sentido para você?
Tens registrado em seu caderno ou diário as várias experiências que Deus o tem oportunizado? Lembra que Deus falou para Moisés: registre essas palavras. Você precisa aprender a registrar o que acontece nas suas emoções, no seu interior. Eu tenho feito isso. Tenho meu caderno, meu diário de oração e eu registro tudo isso. Isso faz sentido para você? Tens registrado em seu caderno, seu diário, essas várias experiências que Deus o tem oportunizado? Tens trabalhado em parceria com o Senhor? Ele fazendo a obra, você só o auxiliando? Tens usufruído do amor divino, amadurecido e melhorado no seu trabalho junto ao reino de Deus? Você tem auxiliado o Senhor na obra do seu reino? Através do próximo? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado pelas vivências que tens nos oportunizado. Através delas podemos amadurecer na fé e tornarmos-nos mais sensíveis à sua voz, ao seu agir no dia a dia. Continue essa maravilhosa obra que um dia iniciaste em nós. Em Cristo Jesus. Amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então seu discipulador falou: não, mas tem amigos íntimos, que valorizam cada experiência em sua vida, de forma que amadureçam na fé e no temor ao Senhor. Eu espero que você amadureça também, através das experiências, através das dificuldades, através das vivências purificadoras. Deus nos coloca nelas, porque deseja nos amadurecer. Você topa?